Este relato quem conta é meu avô, que aconteceu com ele quando ele tinha em volta de seus 25 anos. Ele morava na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. O meu avô na época era policial, hoje ele já é aposentado. Ele estava de férias da polícia e resolveu passar as férias na casa de seus avós, num sítio lá em São Tomé das Letras. Como a cidade era turística, ele aproveitou bastante para sair e se divertir com os amigos. E em um desses passeios, ele conheceu uma moça muito linda que logo ele se apaixonou. Essa moça se chamava Jussara. Ela e meu avô começaram a se encontrar frequentemente e já estavam namorando. O meu avô até cogitava em se mudar para aquela cidade por causa da moça. O meu avô e Jussara se encontravam todas as noites para namorar, e foi assim durante 2 semanas, e ele a questionava do porquê nunca levava a sua casa para conhecer seus pais. Ela sempre falava que tinha medo do seu pai não aprovar o namoro. Então, um certo dia, o meu avô estava com Jussara no sítio de seus avós. Isso era por volta de 9 horas da noite, e Jussara disse que precisava ir embora. O meu avô ofereceu a ela uma carona de cavalo, mas ela não aceitou. Sempre que o meu avô oferecia companhia a Jussara, ela recusava. Então ele deixou que ela fosse embora sozinha. Mas assim que Jussara saiu do sítio do meu avô, ele decidiu seguir ela, sem ela perceber. Então ele seguiu ela pelas estradas escuras para saber onde Jussara morava. Ele imaginava que a casa dela fosse ali perto, pois ela sempre ia e voltava a pé dos sítios dos meus avós a pé. Já fazia 40 minutos que o meu avô estava seguindo a moça e nada dela chegar em casa. E depois de mais uns 20 minutos caminhando, ela finalmente chegou a um sítio bem afastado da cidade, e provavelmente era ali onde ela morava. O meu avô ficou impressionado de como essa moça morava tão longe e sempre fazia esse caminho a pé apenas para ver ele. No dia seguinte, o meu avô decidiu ir ver Jussara. Seria uma visita surpresa, pois naquela época não existia celular para eles se comunicarem. O meu avô pegou seu cavalo e por volta das 18 horas ele foi ver a moça. Assim que ele chegou no sítio, ele logo deu de cara com a Jussara na porta de casa. Quando ela viu o meu avô, ela ficou muito nervosa e pediu para que ele fosse embora, pois ela não queria ele ali, pois o seu pai poderia ver e não gostar. Mas já era tarde, o pai de Jussara saiu na porta e viu meu avô ali. Ele logo perguntou ao meu avô o que ele queria com a sua filha, e o meu avô foi logo explicando a história toda. Logo o pai de Jussara virou para ela e disse: Sua idiota! Já te disse quantas vezes que você não pode trazer ninguém aqui? e logo o pai dela saiu do sítio e entrou no mato. O meu avô, como era daqueles policiais raiz, ele não tinha medo de ameaças de ninguém. Ele ficou ali namorando a Jussara até as 22 horas e nada do pai dela voltar. Então o meu avô se despediu da Jussara, montou em seu cavalo e foi embora. Enquanto o meu avô passava cavalgando pela estrada escura, ele começou a perceber o mato em sua volta se quebrando como se alguma coisa estivesse o perseguindo. E logo seu cavalo começou a ficar muito agitado, como se estivesse vendo uma coisa
que meu avô não via. Os barulhos no mato foram ficando cada vez mais intensos, e com o seu cavalo começou a dar pinotes e logo em seguida saiu em disparada. O caminho estava um pouco claro, pois aquela noite era noite de lua cheia. Meu avô logo olhou para trás e pôde ver uma criatura demoníaca perseguindo pela estrada em disparada. O meu avô conta que aquilo parecia um javali enorme correndo atrás dele. Aquela criatura era bem monstruosa e logo que meu avô viu ela, ele já soube com certeza que era um lobisomem. Ele não precisou atiçar o cavalo para correr, pois ele já estava dando o seu máximo na corrida. Meu avô logo sacou sua arma e toda vez que a criatura se aproximava do cavalo, o meu avô atirava. Porém, a criatura era muito rápida e o meu avô não conseguia acertar ela. E foi assim por uns 10 minutos, até chegar no sítio. O meu avô precisava descer do cavalo para abrir a porteira do sítio, que tinha aproximadamente meio metro de altura, e só abria manualmente. Ele viu que não tinha como descer do cavalo com aquela criatura perseguindo ele, então ele fez algo inusitado. Ele atiçou o cavalo com as rédeas para o cavalo pular a porteira. A porteira era muito alta e se o cavalo não desse um pulo perfeito, o meu avô cairia junto com o cavalo do outro lado. Surpreendentemente, o cavalo conseguiu pular a porteira, mas logo que o cavalo pôs as patas no chão, o meu avô desequilibrou e caiu do cavalo. O cavalo se levantou e saiu toda disparada, e o meu avô ficou lá. A criatura também pulou a porteira facilmente e foi para cima do meu avô com tudo para matá-lo. O meu avô ali, caído no chão, sacou seu revólver, que ainda tinha 2 balas, e acertou 2 tiros em cheio na criatura. E ficou ali com a arma apontada para a criatura. A criatura deu um berro horripilante. O uivo foi tão barulhento que até os cachorros vieram para cima da criatura enfrentar ela. A última coisa que o meu avô viu foi a criatura pulando a cerca e indo para o mato. Então, o meu avô já havia perdido as forças de seu corpo e desmaiou. Os seus avós chegaram correndo para o socorrer, pois ouviram todo o alvoroço de dentro de casa. No outro dia, o meu avô se apressou rapidamente para ir embora daquela cidade, mas antes ele foi ver Jussara para se despedir dela. Ele foi durante o dia, pois sabia que durante o dia havia muitas pessoas passando por aquela estrada. Assim que o meu avô chegou, ele viu a Jussara aos prantos, e ele logo perguntou o que tinha acontecido. E ela falou que o pai dela foi encontrado morto na mata, com perfurações de bala em seu corpo. Até então, meu avô não havia ligado os pontos. O pai dela era um lobisomem e ele não suspeitava que o meu avô era o assassino de seu pai. Eles se entreolharam até que a ficha de ambos caíram. O meu avô subiu rapidamente seu cavalo e foi rapidamente até o sítio de seus avós. Chegando lá, ele aprontou as malas e foi para a rodoviária. Eu moro em Belo Horizonte, mas já fui na cidade 2 vezes e confesso que sempre fico com medo de sair de casa à noite, pois acredito no meu avô, porque também acredito no sobrenatural. E ele também é um senhor que não gosta de mentiras. Esse foi o meu relato e eu espero que vocês gostem. Boa noite.